Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que se destina à psicanálise, ou afinal, primeiro, o que é psicanálise? Psicanálise é uma terapêutica, né? Que é voltada para o inconsciente, aquelas questões que a gente não lembra que lembra, ou que não sabe que tem, que ao longo da nossa vivência, desde lá o período gestacional, o pós-nascimento, os primeiros 3 anos e assim por diante, fazem com que a gente se desenvolva. E esse desenvolvimento está diretamente ligado com o comportamento, com tudo que nos envolve. O modo como a gente é amado, o modo como a gente é acolhido, o modo como os nossos pais nos desejaram ou não. Está tudo intrinsecamente ligado com o inconsciente. E são essas questões que a gente não tem acesso direto aqui no nosso consciente, na nossa razão, né? Naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente lembra. Então, como que é a abordagem da psicanálise para tratar o inconsciente? Quais são as linguagens do inconsciente, né? As linguagens do inconsciente, basicamente, são esquecimentos, são atos falhos, são aquelas questões, às vezes, que a gente brinca, fazendo graça de alguma coisa, mas será que aquilo é mesmo engraçado ou lá no fundo aquilo tem um conteúdo bastante emocional relacionado com alguma vivência da pessoa, né? Também tem a ver com os sonhos noturnos, exatamente, mas não dessa forma como vocês conhecem aí, vamos dizer assim, nesse formato que a gente divulga no aspecto mais genérico, né? Para a psicanálise, claro que tem alguns significados, alguns símbolos, né? Algumas simbologias, mas não necessariamente que isso tenha que ser exato para todo mundo, né? A simbologia é só uma forma da gente se basear um pouquinho, porque cada pessoa vai ter o seu sonho. E o seu sonho diz da sua vivência, daquilo que a pessoa sente, daquilo que a pessoa guarda, daquilo que a pessoa reprime, uma série de questões. Então não dá para generalizar, sonhei com tal coisa, significa isso. Não, muito pelo contrário. A gente precisa buscar na história dessa pessoa, o que esse sonho pode estar querendo dizer, né? Sempre é um recadinho do inconsciente para nós mesmos, para que a gente, né, se ligue de alguma coisa. Outra sintomatologia do inconsciente são os sintomas. E o que são sintomas? Sintomas quer dizer praticamente tudo. Questões emocionais, tristezas, depressões, fobias, o que a gente chama de pânico, tudo isso está dentro da angústia, né? Para nós psicanalistas isso são angústias, né? Questões que nos causam angústia e se manifestam de diferentes formas. Também fazem parte do inconsciente sintomas fisiológicos que muitas vezes estão relacionados com as nossas emoções, né? A gente não tem como separar corpo e mente, espírito, enfim, todas as instâncias do ser. A gente é um ser completo e desse ser fazem parte todas essas instâncias, inclusive o emocional, que é o que a gente mais tranca, o que a gente mais esconde de si mesmo, vamos dizer assim, né? Então, o inconsciente é tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, que de alguma forma, nos fez sentir algo, mas que a gente não conseguiu nomear, que a gente não conseguiu significar. E isso tudo pode ter um retorno muito grande, muito importante na vida da pessoa. E isso pode sim causar manifestações até de doenças de algumas formas sérias, né? Então, nada é o que parece, nada é por acaso. Sempre tem um porquê nosso aí dentro nas nossas vivências e na nossa história. E a psicanálise é justamente esse tratamento que vai trazer para você, além de tudo, não somente autoconhecimento, mas também vai fazer com que você se liberte dessas questões que de alguma forma
te reprimem, te inibem, não permitem que você consiga chegar onde você quer chegar, porque está diretamente ligado com o emocional e com questões aí inconscientes que não foram devidamente simbolizadas e que muitas vezes se tornam questões traumáticas e que impedem a pessoa de ter uma vivência aí saudável, em paz e harmônica com as pessoas. Então, fica aí a dica. Você quer saber mais? Ficou curiosa? 2026 está aí. Quem sabe isso serve para que você comece a pensar um pouquinho em você e se priorizar. Sim, saber sobre si mesmo é principalmente buscar saúde e saúde no modo geral, tá bom? Um beijo grande e até a próxima! Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que se destina à psicanálise, ou afinal, primeiro, o que é psicanálise? Psicanálise é uma terapêutica, né? Que é voltada para o inconsciente, aquelas questões que a gente não lembra que lembra, ou que não sabe que tem, que ao longo da nossa vivência, desde lá o período gestacional, o pós-nascimento, os primeiros 3 anos e assim por diante, fazem com que a gente se desenvolva. E esse desenvolvimento está diretamente ligado com o comportamento, com tudo que nos envolve. O modo como a gente é amado, o modo como a gente é acolhido, o modo como os nossos pais nos desejaram ou não. Está tudo intrinsecamente ligado com o inconsciente. E são essas questões que a gente não tem acesso direto aqui no nosso consciente, na nossa razão, né? Naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente lembra. Então, como que é a abordagem da psicanálise para tratar o inconsciente? Quais são as linguagens do inconsciente, né? As linguagens do inconsciente, basicamente, são esquecimentos, são atos falhos, são aquelas questões, às vezes, que a gente brinca, fazendo graça de alguma coisa, mas será que aquilo é mesmo engraçado ou lá no fundo aquilo tem um conteúdo bastante emocional relacionado com alguma vivência da pessoa, né? Também tem a ver com os sonhos noturnos, exatamente, mas não dessa forma como vocês conhecem aí, vamos dizer assim, nesse formato que a gente divulga no aspecto mais genérico, né? Para a psicanálise, claro que tem alguns significados, alguns símbolos, né? Algumas simbologias, mas não necessariamente que isso tenha que ser exato para todo mundo, né? A simbologia é só uma forma da gente se basear um pouquinho, porque cada pessoa vai ter o seu sonho. E o seu sonho diz da sua vivência, daquilo que a pessoa sente, daquilo que a pessoa guarda, daquilo que a pessoa reprime, uma série de questões. Então não dá para generalizar, sonhei com tal coisa, significa isso. Não, muito pelo contrário. A gente precisa buscar na história dessa pessoa, o que esse sonho pode estar querendo dizer, né? Sempre é um recadinho do inconsciente para nós mesmos, para que a gente, né, se ligue de alguma coisa. Outra sintomatologia do inconsciente são os sintomas. E o que são sintomas? Sintomas quer dizer praticamente tudo. Questões emocionais, tristezas, depressões, fobias, o que a gente chama de pânico, tudo isso está dentro da angústia, né? Para nós psicanalistas isso são angústias, né? Questões que nos causam angústia e se manifestam de diferentes formas. Também fazem parte do inconsciente sintomas fisiológicos que muitas vezes estão relacionados com as nossas emoções, né? A gente não tem como separar corpo e mente, espírito, enfim, todas as instâncias do ser. A gente é um ser completo e desse ser fazem parte todas essas instâncias, inclusive o emocional, que é o que a gente mais tranca, o que a gente mais esconde de si mesmo, vamos dizer assim, né? Então, o inconsciente é tudo aquilo que a gente tem dentro da gente que nos
de alguma forma nos fez sentir algo, mas que a gente não conseguiu nomear, que a gente não conseguiu significar. E isso tudo pode ter um retorno muito grande, muito importante na vida da pessoa. E isso pode sim causar manifestações até de doenças de algumas formas sérias, né? Então, nada é o que parece, nada é por acaso. Sempre tem um porquê nosso aí dentro nas nossas vivências e na nossa história. E a psicanálise é justamente esse tratamento que vai trazer para você, além de tudo, não somente autoconhecimento, mas também vai fazer com que você se liberte dessas questões que de alguma forma te reprimem, te inibem, não permitem que você consiga chegar onde você quer chegar, porque está diretamente ligado com o emocional e com questões aí inconscientes que não foram devidamente simbolizadas e que muitas vezes se tornam questões traumáticas e que impedem a pessoa de ter uma vivência aí saudável, em paz e harmônica com as pessoas. Então, fica aí a dica. Você quer saber mais? Ficou curiosa? 2026 está aí. Quem sabe isso serve para que você comece a pensar um pouquinho em você e se priorizar. Sim, saber sobre si mesmo é principalmente buscar saúde e saúde no modo geral, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!